Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o melanoma, respondendo a 5 perguntas super importantes sobre esse tipo de câncer. Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então, a primeira pergunta é: o que é o melanoma? Então, o melanoma, na verdade, ele é um câncer de pele cuja a célula de origem é o melanócito. Então, para a gente entender, o que é um câncer? O câncer é quando a gente tem uma proliferação desenfreada de algum tipo de célula que perde a capacidade de ficar confinada em um determinado local e ela pode se espalhar por várias partes do corpo, levando à disfunção de vários tipos de órgãos. No caso do melanoma, essa célula que começa a se proliferar de forma violenta é o melanócito, que é a célula capaz de produzir a melanina, que é o pigmento que dá a coloração da nossa pele. O melanócito ele está presente aí em toda a nossa pele e também nas nossas mucosas. Portanto, o melanoma é um tipo de câncer que pode surgir em qualquer área da nossa pele e também nas mucosas, como por exemplo a mucosa oral, ou seja, dentro da boca, na região vaginal, na região do pênis, também são todas essas áreas que podem surgir. A nossa segunda pergunta é: quais são os fatores de risco para o surgimento deste melanoma? Então, existem vários tipos de fatores de risco que a gente precisa aqui deixar muito claro aí. Os principais fatores de risco para o surgimento do melanoma são fatores genéticos. Então, uma pessoa que está inserida dentro de uma família e que existem outros parentes de primeiro grau que já tiveram melanoma, tem um risco bastante aumentado de ter um desses tumores, principalmente parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, pais, irmãos. Parentes de primeiro grau que também, ou história familiar também de outros cânceres que não o melanoma, por exemplo, principalmente câncer de pâncreas. Então, quando a gente tem uma síndrome familiar em que há o surgimento tanto de câncer de pâncreas quanto de melanoma, eles podem estar relacionados. E lembrar que uma pessoa que já teve o melanoma, ela tem um risco muito maior de ter um segundo melanoma. Então, esse fator genético ele é super importante. Outros fatores agora são de fatores aí ambientais. Por exemplo, o principal aqui é a questão da exposição à radiação ultravioleta. Então nós sabemos que a maioria dos cânceres de pele tem uma relação direta com a exposição à radiação ultravioleta, aquela radiação emitida pela luz solar. Então as pessoas que têm uma exposição à radiação ultravioleta, principalmente de forma aguda, ou seja, aquelas pessoas que já tiveram algum tipo de queimadura solar, são os indivíduos que têm maior risco de desenvolver esse câncer. Principalmente quando a gente tem essas queimaduras, essa exposição solar mais intensa durante a nossa infância e adolescência. Por isso que é super importante a gente evitar essas queimaduras nas crianças, para que essas crianças não tenham risco maior de terem câncer e um melanoma no futuro. Outros fatores de riscos aqui importantes. Então, pessoas de pele clara, olhos claros, cabelos claros são pessoas que têm o maior risco, mas lembrar que também os negros podem ter câncer, o melanoma, principalmente na região palmo-plantar. E aquelas pessoas que têm múltiplos nevos, as famosas pintas, geralmente mais de 50 em alguns estudos, outros estudos dizem acima de 100, são os indivíduos que têm o maior risco de ter melanoma. A nossa terceira pergunta é: como reconhecer sinais precoces de melanoma? E nós sempre utilizamos a regra do ABCDE, em que cada uma dessas características cada uma dessas letras é uma característica que a gente vai analisar de uma determinada pinta para saber se ela tem suspeita de ser melanoma ou não. Então, o A é de assimetria, então se uma pinta for assimétrica, maior risco de ser melanoma. O B de bordas irregulares, então se uma pinta tiver bordas formato irregular, também tem um aumento de risco de ser melanoma. O C de cores, então uma pinta que tem várias cores tem o maior risco de ser melanoma. O D de diâmetro, maior do que 5 a 6 milímetros, indica também uma suspeição maior de melanoma. E o E de evolução, aquela pinta que vem mudando de aspecto ao longo do tempo aí, ela tem o maior risco de ser melanoma. A gente tem um vídeo explicando com detalhes, eu vou deixar aqui no comentário aí, na descrição, esse vídeo aí explicando a regra do ABCDE. Mas obviamente que o ideal é sempre passar a consulta com o médico dermatologista, que vai analisar com dermatoscópio ali algumas características para fazer diagnóstico mais precoce do melanoma. O dermatoscópio é um instrumento que a gente usa para fazer a dermatoscopia, que é como se fosse uma lupa, para a gente aumentar e ver com detalhes aquela lesão.
A quarta pergunta é qual que é o tratamento. Então o tratamento do melanoma ele vai ser feito de forma cirúrgica, a gente sempre na suspeita remove a lesão e manda para o patologista. Confirmando por biópsia, a gente faz uma nova abordagem cirúrgica para fazer a ampliação das margens daquele tumor e a gente vai fazer o estadiamento para avaliar então se há acometimento de linfonodo, se há acometimento de outras vísceras. Isso pode ser feito através de biópsia de linfonodo, pesquisa de linfonodo sentinela, que a gente também tem vídeo no nosso canal, também vou deixar aqui na descrição, e alguns exames de imagem, como tomografias, né, em casos mais indicados. Em esses pacientes tendo metástase à distância, a gente vai precisar fazer imunoterapia ou terapia-alvo, que são drogas novas para o tratamento do melanoma. E se você quiser um vídeo sobre essas novas drogas, deixe no comentário que eu vou ter o maior prazer em conversar e te mostrar essas novas terapias para o melanoma. A nossa última pergunta, pergunta número 5, é qual a prevenção, né, do melanoma? E quando a gente fala em prevenção em medicina, nós temos vários tipos de prevenção. Vou falar primeiro de prevenção primária, que seria aquela prevenção para evitar de fato o surgimento daquele tumor. No caso aqui, o que a gente pode tomar de medida para evitar ou diminuir o risco do surgimento de melanoma é evitar a exposição à radiação ultravioleta, principalmente nas nossas crianças, nos nossos jovens, né? Porque, como eu disse, a história de queimadura solar, principalmente no início da vida, é um grande fator de risco para o surgimento do melanoma. E da prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, a gente indica uma consulta com o dermatologista pelo menos uma vez por ano e em alguns pacientes a gente utiliza um exame chamado de mapeamento corporal com dermatoscopia digital. Esse é um exame que a gente fotografa todas as pintas do paciente em um aumento aí até de 70 vezes, deixamos ali no computador registrado e ali uma vez por ano ou a cada 6 meses, dependendo da pinta, a gente reavalia, né, com essa minúcia ali para saber se aquela lesão ela tem um risco de ser melanoma ou não, ser removido de uma forma precoce ou não. Então espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários aqui que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e até o próximo vídeo.